Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo ao nosso evento Superando os Escrúpulos. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou o Padre Leonardo e já há vários anos eu tenho tratado desse assunto aqui na internet, ajudado a centenas, talvez até milhares de pessoas a superarem este problema que tem se tornado muito frequente nos dias atuais, e eu vou explicar por quê. Mas antes de falar por que esse problema é muito frequente, talvez você que chegou aqui agora não saiba muito bem o que é escrúpulo. Talvez você pense que é uma coisa legal, uma coisa boa. Sabe por quê? Porque na linguagem comum, na linguagem civil não religiosa, as pessoas, quando fazem uma coisa muito errada, assim, absurdamente errada, a gente diz assim: fulano não tem escrúpulo. Ou seja, ele não pensa, a consciência dele não pesa quando ele faz certas coisas. Então, mas na nossa linguagem católica, na nossa linguagem cristã, o escrúpulo não é uma coisa boa, na verdade, ao contrário, é uma coisa muito ruim, não tem essa conotação da linguagem normal, da linguagem civil. Então, vou explicar. Talvez você está aqui porque você já sabe, né? Vou só recordar. O escrúpulo é um problema espiritual / psicológico, tá? Onde você não consegue discernir entre o bem que deve fazer e o mal que deve evitar. E normalmente você acha que todas as suas ações, pensamentos, nas mínimas coisas, são pecados, e pecados graves que te impedem de comungar, que não deixam você em paz, com maus pensamentos, por exemplo, com dificuldade grande na confissão ou na vida de oração, ou até mesmo no relacionamento com outras pessoas. Então, pessoas que sofrem de escrúpulo, claro que existem níveis, né? Tem pessoas que têm um escrúpulo leve, outra pessoa que tem um escrúpulo mais grave, às vezes até chega a problemas de toque, né? De transtorno obsessivo compulsivo. Isso em casos pode acontecer. Por que pode acontecer? Porque a gente não trata, a gente acha que é normal. Então, se você acha que é normal, imagina, você está com uma dor. Ah, essa dor é normal. Aí você deixa anos, era câncer, né? Aí vai ter que amputar alguma coisa do seu corpo porque você deixou, né? E você pode até morrer. Então, claro que se você tem um sintoma, você tem que perguntar: ué, isso é normal? Por que eu estou vendo o pecado em tudo? Por que eu não tenho paz? Então isso é muito importante. É por isso que eu faço esse trabalho aqui na internet, né? E por isso que você se inscreveu nesse evento e você está aqui. Porque talvez você queira exatamente isso, ter paz. Porque uma das coisas que mais doem na pessoa que sofre escrúpulo é não ter paz. É você ser sempre atormentado com essa angústia de achar que estou sempre ofendendo a Deus. Vou para o inferno, fui excomungado, são um dos nós que o escrupuloso tem. Ou, por exemplo, eu profanei a Eucaristia, a minha confissão foi inválida, ou os sacramentos que eu recebi foram inválidos, então o negócio vai sempre piorando, especialmente os maus pensamentos. Logo de cara eu queria explicar uma coisa que talvez você tenha uma dúvida, né, que é de certa forma angustiante. Padre, eu sofro com isso, eu tenho essas características que o senhor falou aí, mas eu acho que não tem jeito. Ou eu acho que é só comigo, sou só eu, não vejo ninguém assim. Então vou lhe tirar 2 mitos aí. Primeiro, não é só você, olha quantas pessoas tem nessa aula aqui, olha só quantas pessoas estão assistindo agora. Então não é só você, estão assistindo aqui é porque sentem a mesma coisa. E segundo, claro que tem superação, claro que tem jeito. Outra coisa, não, é porque eu sou muito ruim, por isso que eu tenho isso. Vou te dar um monte de motivos para você tirar isso da sua cabeça. Primeiro, muitos santos tiveram escrúpulo. Citando só 2, Santo Inácio de Loyola teve grave escrúpulo, grave, sofreu muito. E Santa Teresinha do Menino Jesus também teve. Eu posso citar outros aí, né? Mas que me vem assim em mente esses 2. Santo Inácio foi muito atormentado com os escrúpulos. Inclusive ele tem orientações, né? Ele superou e ele tem orientações a esse respeito. Outro motivo para você não pensar isso é que é a minha própria experiência. Então, primeiro, eu fui escrupuloso, né? Superei isso. Então, por isso que eu gosto de falar sobre isso, né? Porque eu sei o que você sente, né? Eu passei por tudo isso. Um outro motivo que eu tenho para lhe dizer é que nesse apostolado, né, que a gente tem feito durante todos esses anos, eu tenho ajudado
como eu falei no começo, muitas pessoas, então tenho muitos testemunhos, depois eu posso até passar aqui para você ver, de pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube principalmente, dos meus alunos, mentorados. Então, muitas pessoas que eu consegui acompanhar mais de perto, ou que assistiram minhas aulas, ou esses eventos aqui, eu fico impressionado quantas pessoas se sentem aliviadas, quantas pessoas realmente conseguem sair dessa situação com estes encontros que eu faço, né, com esses eventos. Então, fico feliz por isso, né? Mas vamos lá. Eu queria hoje falar para você que nessa tentativa de sair dos escrúpulos, a gente acaba fazendo algumas coisas que não ajudam, que na verdade pioram os escrúpulos. E são coisas assim que todo mundo faz, tá? Eu vou explicar para você e certamente você vai se identificar com isso. E a primeira coisa que todo mundo faz e que é o pior problema e a pior consequência de você não sair da situação de escrúpulo é uma coisa muito difícil de intuir, muito complicado de explicar. É não fazer nada. Então, a pior coisa é não fazer nada, né? Então, eu acho que já está começando a fazer alguma coisa porque você está aqui inscrito. Mas o que acontece, né? Explicando melhor, como a pessoa acha que isso é normal, ou acha que é só com ela, ou nem sabe o nome disso, sente, mas não sabe que tem um nome, escrúpulo de consciência, né? Que é um problema que a igreja conhece isso desde sempre. Então, a pessoa não trata, entendeu? Então, a pessoa acaba ignorando ou não fazendo nada. Então, se você ignora, se você não faz nada, se você acha que é normal, se você acha que os outros estão implicando com você, né? Não, é porque os outros não me entendem. De fato, eu não vou dar um pouquinho de crédito para você. Estamos no mundo dos relaxados, a gente não está no mundo dos escrupulosos, né? Claro que ser escrupuloso é uma exceção, mas não é todo mundo que é relaxado, nem é todo mundo que é sem juízo, entendeu? Então, às vezes você acha que só você está certo, o resto do universo está errado. Será que é assim? Como saber quem está certo e quem está errado? Né? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, anote no seu caderninho aí das lives, né? Primeiro problema é você não tratar, você não fazer nada, certo? Então, você não pode acomodar-se. Se você se acomoda nesse problema, você nunca vai sair dele. A mesma coisa, eu tô, sei lá, obeso e não faço nada, me acomodo, como pizza com hambúrguer todo dia. Vai ficar obeso para sempre, até morrer, né? Morrer cedo, por sinal. Ou então, isso vale para tudo, tá, gente? Vale para qualquer coisa, para ganhar dinheiro, para passar num concurso, para passar no vestibular, no Enem, vale para qualquer coisa. Se você se acomoda, você não casa, né? Você não resolve seus problemas, você não faz nada, né? Se você não se mexer, vai, se mexe. Então, talvez você não esteja tão assim mumificado, porque você se inscreveu nesse evento, né? Mas tem gente que parece estar mumificado, não se mexe. Tem que, será que está vivo? Deixa eu tocar aqui, ver se a pessoa faz alguma coisa. E a pessoa, entendeu? Então, assim, não só por preguiça, mas por um pouco de, sei lá, desinteresse geral pela existência. Tem uma dificuldade de existir incrível, né? Então, assim, o escrúpulo é a mesma coisa. Então, você não pode se acomodar. Você tem que fazer alguma coisa. E, por favor, isso é muito sério, porque vou falar depois sobre isso, mas se você se acomoda, ele piora. Você não fica bom com o tempo. Tem coisa que a mãe da gente diz, quando a gente é criança, quando casar sara, né? Não sara, você vai casar escrupuloso, você vai ter filho escrupuloso, vai passar o escrúpulo para o filho, né? Porque você vai educar de forma escrupulosa e vai ficar com isso. Eu, uma vez, encontrei uma pessoa, fui fazer direção espiritual comigo, ele tinha 67 anos, ele era escrupuloso desde os 15. Sério, eu tô falando sério. E olha que ele teve bons padres, mas ele não fez a segunda coisa, né? Ele não seguiu os passos que eu vou ensinar para você aqui, né? Mas não importa se você tem 80 anos, eu tenho uma aluna de 80 anos, nossa, super dedicada, que anotava tudo. Depois a filha dela até me mostrou o caderno, onde ela anotava tudo. A filha dela, inclusive, é uma amiga minha, que é psicóloga. Eu disse, padre, seu curso é muito bom, etc. E minha mãe é super dedicada. Então, assim, não interessa se você é um jovem ou se você é uma pessoa já adulta, não interessa. O importante é você se mexer, certo?
Então, por quê? Como eu falei, se você não faz nada, a coisa vai piorando, tá? O tempo não sara, ela vai piorando e pode trazer consequências muito ruins, como por exemplo, você cansar, você desistir, você achar que não é para você. Eu já vi pessoas que deixaram a igreja. Vamos para o segundo problema, tá? A segunda atitude, vamos melhor falando, que faz com que você não só não saia, mas piore os escrúpulos. E repito o que eu falei no começo. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo que está no escrúpulo faz isso. Primeira coisa, se acomodar, né? Então, a não ser quando começar a doer muito, ele começa a fazer alguma coisa, mas por isso que eu cutuco, e né, eu acho que esse apostolado tem ajudado muita gente a sair da acomodação, do achar que isso é normal. E a segunda coisa, essa é batata, obedecer o escrúpulo. Isso mesmo, o escrúpulo ele se torna uma voz de comando na sua mente, no seu coração, na sua alma, né? A pessoa que tem essa tendência ao escrúpulo, ela acaba obedecendo coisas bem, às vezes engraçadas, às vezes ridículas e às vezes absurdas, tá? Desenvolve manias, simplesmente faz o que o escrúpulo está dizendo para ela fazer. Vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos. Primeiro, por exemplo, na comunhão, o escrupuloso tem dificuldade de comungar e isso é terrível, né? O escrúpulo é uma das tentações que mais afasta de Deus, porque afasta da comunhão, afasta da confissão e afasta da oração. Porque são coisas que o escrupuloso tem dificuldade. Comungar, confessar e rezar e outras coisas mais, né? Falei essas três porque são as mais frequentes. Então, a pessoa tem dificuldade na comunhão e ela cometeu um pecado antes da missa, ou até durante a missa ela teve um pensamento, alguma coisa simples assim, e ela acha que não pode comungar. Então ela fica naquela luta. A razão, a inteligência dela diz que ela pode comungar. Mas o escrúpulo, que não é racional, diz que ela vai cometer um sacrilégio se ela comungar. O que é que ela faz? Ela obedece à razão ou obedece o escrúpulo? O escrúpulo. Então, achando que está... é melhor... A pessoa, é melhor eu obedecer o escrúpulo, ela não fala com essa palavra que eu estou falando aqui, né? Mas é melhor eu não comungar, é melhor eu não fazer isso do que pecar, entende? Só que isso é o escrúpulo. Então você está obedecendo ao escrúpulo, você está se afastando de Jesus por causa do escrúpulo. Não é por causa de uma coisa real, é por causa de uma coisa que você imaginou, por causa de uma coisa que você engrandeceu desmedidamente. Vou dar um exemplo desse engrandecimento. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que até ficou um pouco engraçado. No tempo que eu não tinha equipe, eu fazia tudo sozinho, então fui eu que fiz a capa, fui eu que fiz a edição, eu fiz tudo. Tá bem meio amador, né? Mas tem uma mosca bem grande na capa. Eu não sei se minha equipe já tirou essa mosca, né? O título do vídeo é Não Coma Mosca, sei lá, um negócio com mosca aí, né? Então, porque eu estava explicando que se você pega uma mosca e você vê a mosca de perto, é um monstro assim pavoroso. Imagina uma mosca, tamanho dessas árvores aqui. É assim, é um alien, é uma coisa assim, ô bicho feio da molesta. É um negócio assim horrível, tem um canudo que sai, ele vomita por aquele canudo. É nojento demais. Agora eu vou dizer, quem for que já correu com medo da mosca? Não, você corre pra cima dela, né? Não com medo dela. Eu espero que ninguém aqui tenha medo de mosca, porque ela não morde, né? Ela só é nojenta, cebosa, mas assim, tem sua função na natureza, né? É que Deus criou nada inútil. Mas o escrúpulo é justamente você tratar a mosca como se fosse um elefante, ou um leão, né? Ou, quem sabe, um gigante, entende? Então não é que a coisa é bonita ou é legal, não, a coisa existe, pode ser um pecado mesmo, uma imperfeição, um defeito, ou pode até não ser nada, tá? Pode ser uma sombra, uma sombra. Sabe quando você tem medo do escuro, você sai de noite, você tem medo até da folhinha que passa, né? A pessoa tem, será que é uma cobra? Entende? Então, olhar com a lupa tudo o que eu faço, o que eu penso, e aí você fica com medo. Então, qual é o segundo passo? Anotou no seu caderninho aí? Obedecer o escrúpulo. Ele vai dar comandos para você, comandos que você sabe que é escrúpulo, o que você tem muita dúvida. Quando você tem muita dúvida sobre uma coisa muito simples, provavelmente é escrúpulo, né? Tá assim, 99% de chance, ou 100% de chance de ser escrúpulo, tá? Com relação, principalmente
coisas que são defeitos, são pequenos pecados, pequenas imperfeições. Ou o que mais é tormentante, né? Vamos falar assim, os maus pensamentos. Então, por quê? Porque a pessoa que tem escrúpulo, ela sofre muito com maus pensamentos. Então, vem um pensamento, ela já acha que ela consentiu, que ela quis aquilo. Né? Então, ela vai obedecendo, e quanto mais ela obedece, mais mau pensamento ela tem. E vira uma bola de neve, né? Vira uma coisa incontrolável. E pode chegar a casos extremos, tá? A casos extremos. Casos de depressão, casos de pânico. Isso pode acontecer até com crianças. Tá? Já vi mães assim, desesperadas porque o filho com 12 anos, com um escrúpulo tão grande, não quer mais ir para a escola, não quer mais fazer nada, quer ficar trancado dentro de casa, dentro do quarto. Eu já vi jovens que achavam que tinha pecado porque viu o pai sem camisa. O homem viu o pai sem camisa. Ou viu a mãe de short. Pelo amor de Deus, é sua mãe, meu filho. E assim, tem cabimento a coisa dessa? Então assim, mas assim, criou escrúpulo, o menino criou escrúpulo, vê pecado em tudo, entendeu? Porque, mas e se for pecado, entendeu? Mas se for pecado, você vai inventar pecado, né? Então é aquela velha história de achar pelo em ovo, né? Ou chifre em cabeça de cavalo, né? Não tem como, não tem. Então, anotou? Compreendeu? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários, tá? Não no chat, nos comentários, porque eu posso ler com calma e responder depois, tá? Terceira coisa, tem mais, tá? Terceira coisa, você não seguir uma boa orientação. Veja, todos os santos que eu falei, todos os santos ou escritores espirituais, teólogos de espiritualidade, todos, que você pegar qualquer livro aí para ler, ou qualquer de santo ou de teologia espiritual, sabe, livros bons, eles vão dizer uma coisa essencial, que é a obediência a um bom diretor espiritual, a um bom confessor. É o único meio de sair do escrúpulo, né? Assim, mais eficaz e mais espiritual, digamos assim, né? Então, qual é o caminho errado? Qual é o problema ou a atitude que você pode tomar, além dessas duas que eu falei, que vai piorar ainda mais os escrúpulos? É você não seguir uma boa orientação. Então você escuta aqui meu vídeo, você vê minhas aulas, eu te oriento e você não faz, né? Eu sei, já estou até imaginando aqui a sua pergunta, eu sei, padre, mas parece que na minha região, na minha comunidade que eu frequento, todo mundo é relaxado. Deixa eu te contar, talvez seja, tá? Ah, porque na minha casa... Tudo bem, eu sei que hoje nós estamos vivendo uma crise de fé e, consequentemente, uma crise moral. Que uma coisa não separa da outra. Você tem uma crise de fé, eu tenho uma crise moral. Isso está no mundo, tá? Isso não é na tua paróquia, não. Isso é no mundo, tá? No planeta Terra, tá? É um fruto dos tempos modernos, né? Do modernismo e tantas outras coisas. Eu entendo essa questão, tá? Eu também tive essa dificuldade, porque eu ia para confessar com certos padres na minha época de jovem, e antes de ser seminarista, né? E os padres, alguns, diziam que eu não tinha pecado, né? Eu sou um santo. Não, isso não é pecado, não. Eu me lembro que uma vez eu fui confessar, eu lembro exatamente dessa história, né? E o padre falou assim, não, seus pecados, você falou aqui, isso não é pecado, não. Pecado é não lutar pela justiça social. Eu tenho 15 anos, o que eu vou fazer? Lutar pela justiça social, o que eu faço, né? Então, assim, veja se tem cabimento, né? Então, o que é que eu fazia, né? Eu procurava, na minha cidade, bons padres. Então, eu saía, pegava ônibus, de um bairro para outro, porque no final você acaba conhecendo, né? Como é que você conhece um bom padre, né? Eu posso até... Eu sei que é meio feio falar isso, né? Bom padre, mau padre, todo padre merece respeito, não interessa. Mas, infelizmente, tem uns que são melhores para você seguir conselhos do que outros, né? Então, pelo jeito dele celebrar, pelo sermão dele na missa, pela homilia, então você entende, você começa a compreender se ele tem uma boa moral, se ele tem uma fé firme, né? E ele vai lhe dar uma boa orientação. Então, era o que eu fazia. E eu achava os padres mais velhos, né? Ou aqueles que tinham um sermão mais bonito, né? Assim, que era um sermão mais católico, né? Então, por exemplo, o padre que falava que
Zumbi dos Palmares era Marte, esse daí eu nunca queria confessar com um desse, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Uma vez eu assisti uma missa do padre, não tinha nada a ver com liturgia, ele, a missa dos mártires, aí ele, vamos recordar Zumbi dos Palmares, pelo amor de Deus, o homem foi escravista, era Zumbi dos Palmares, que era outro, Che Guevara, eram umas pessoas assim, totalmente... Jesus. Mas então, graças a Deus que tinha outros padres na minha cidade, né, muito bons, que falavam do Evangelho, da Bíblia e da verdade, né, e não maluquice. Então eu ia procurar esses. Então, qual o problema? Quando você acha um sacerdote que você confia, você tem que confiar mesmo, entendeu? E olha, eu estou falando isso porque eu já acompanhei pessoas pessoalmente, não foi pela internet, não foi nem nos meus cursos, pessoalmente. Eu falava uma coisa, a pessoa não acreditava em mim. Ela não queria seguir minha orientação, mesmo sabendo que eu trato sobre isso, né? Eu não sou um padre comunista, sei lá o quê, né? Uma pessoa, não, padre. Não queria, eu mandava a pessoa fazer uma coisa, ela, não. Então, gente, chega. Você quer ou não quer sair? Se você quer sair, você tem que seguir a orientação, tá? A orientação boa. Aí você tem que procurar a orientação boa, né? Então, você não pode procurar qualquer opinião. Esse é um problema. A gente fica procurando na internet assim, isso é pecado? Digita. Aí, meu filho, você vai ter gente maluca, você vai ter gente sedevacantista, você vai ter gente de todo tipo, dando todo tipo de opinião. Pior, sobre coisas que a pessoa não tem conhecimento, né? Porque não adianta você pegar um texto da igreja, você pegar, por exemplo, uma Código de Direito Canônico, ou você pegar, sei lá, um manual antigo e achar que eu vou ler e vou botar em prática aquilo. Não, né? Tem que ter hermenêutica, né? Essa palavrinha um pouco difícil, né? Enfim, tem que ser um padre bom para interpretar isso, né? Pode até ser, por exemplo, um leigo, mas bem formado, assim, maduro na fé, né? Uma freira, uma monja, sei lá, um monge também. A direção espiritual começou com os monges, né? Pessoas que dedicam a vida a rezar, a estudar, né? Então não pode ser qualquer Zé Mané aí da esquina, né? Que vai dar opinião, faz videozinho ali. Não, por favor, né? Porque aí você vai encontrar de tudo, né? De tudo. Enfim, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a dar bandeira, dizer o que é que eu vejo por aí, eu vejo muita coisa errada. Então, se você encontra a pessoa certa, se você encontra uma pessoa séria, uma pessoa realmente que estuda, que sabe, e de preferência, assim, eu boto assim uma grande preferência, um sacerdote, porque não é só estudar. Tem gente que pode ler a Suma Teológica todinha, mas eu não tenho a unção sacerdotal, tá? Porque se fosse só estudar, qualquer leigo podia ir celebrar a missa e atender confissão. É só estudar. Não. Existe a unção sacerdotal, tá? Você queira ou não queira. Então, não estou dizendo que é proibido você procurar um leigo, estou dizendo que preferencialmente um padre, porque existe a graça de Estado, né? A graça de Estado. Até porque na confissão só o padre vai lhe atender, né? Então, vamos recapitular para a gente terminar, né, para não ficar muito longa essa aula de hoje. Primeira coisa que atrapalha, primeira coisa que aprofunda os escrúpulos, né? A acomodação. Espero que você já esteja superando essa daí, mas todo mundo, ou 99% das pessoas, no primeiro momento se acomoda, não, porque ela até acha que está certa. Segunda coisa que atrapalha muito a pessoa a continuar escrupulosa, obedecer os escrúpulos. Então, o escrúpulo é essa vozinha dentro da sua cabeça, é um vírus espiritual, tá? Que ele vai ficar lhe dando comandos. Não come esse doce, que é gula. Isso aqui que você olhou para essa menina, achou ela bonita? Pecado mortal. Você tem que ser uma árvore dessa, né? Não pode achar a menina bonita. E aí, você não pode comungar. Sua confissão, peraí. Não, você esqueceu tal coisa, foi inválida. O padre não entendeu. Aí você fica criando motivos para que a conversão seja inválida, criando motivos para você não comungar, criando motivos para achar que sua oração não valeu de nada, ou que seus pensamentos você consentiu, e aí você vai obedecendo, deixa de comungar, fica repetindo orações, por exemplo,
resulta, me distrai, deixa eu rezar de novo. Me distrai, já o seu texto vira um rosário de 1000 ave-marias, né? Porque você fica repetindo, ou rezando descontroladamente, tá? Nunca acha que a sua oração foi boa, que está satisfeito, você sempre acha que deveria ter rezado mais. Aí você começa a não querer, por exemplo, ter lazer. Não vou me divertir, não vou assistir um filme, não vou para canto nenhum, não vou comprar nada, porque se eu comprar esse sapato aqui, e as crianças da África que o Padre Leonardo visitou, tudo descalça, eu digo, você tem dinheiro para comprar sapato para milhões de crianças? Então assim, aí você começa a elaborar coisas na sua cabeça que você vai obedecendo. Tá? Obedecendo. Aquela mulher está mal vestida. Meu Deus, eu tenho que ir lá dizer para ela. Que não é pecado mortal. Aí você vai lá, chega a mulher que você nunca viu na frente. A senhora está em pecado mortal com esta calça apertada. Aí a mulher ou te dá um tapa, ou então te dá um palavrão, né? Porque assim, vai te catar. Assim, entendeu? Então, entendeu? Bota aqui, eu quero ver. Quais são as coisas que você obedece? Por favor, coloca aqui, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui não no chat, tá? Bota aqui nos comentários. Porque é importante, quando você coloca, porque você vê que outras pessoas fazem a mesma coisa, tá? O que eu estou falando, você vai confirmar o que eu estou falando. E caso eu tenha te ajudado também nos escrúpulos, coloca aqui nos comentários que também motiva outras pessoas. Tá? E a terceira coisa é você não seguir orientações. Siga as orientações. Queria deixar claro um escrúpulo sobre o escrúpulo, né? Ou seja, tem pessoas que acham que ter escrúpulo é pecado. Não, aí já é demais, né? O escrúpulo do escrúpulo. Tem um escrúpulo porque tem escrúpulo, né? É um ciclo assim infinito. Não, o escrúpulo é uma doença espiritual. E só recordando um pouquinho, que a gente falou sobre isso ontem, né? O escrupuloso, ele vê pecado em tudo e, principalmente, ele considera as pequenas faltas, as fraquezas, como pecado grave. E isso angustia tanto que chega a paralisá-lo. Chega a paralisar a sua vida de oração, por exemplo, dificultar muito a confissão, porque ele não sabe o que dizer ao padre. Consequentemente, dificultar muito a comunhão, porque se ele está em pecado, como é que ele vai comungar? O escrupuloso, não sei se você já passou por isso, ele é capaz de confessar antes da missa e não comungar durante a missa, porque entre a confissão e a comunhão, ele acha que pecou mortalmente e, portanto, não pode comungar. Bom, uma das coisas que mais atormenta quem sofre de escrúpulos são os pensamentos. Então, aquilo que vem na cabeça. Eu diria até que o escrúpulo ele é fundamentalmente um mau pensamento. Padre, por que o senhor fala tanto sobre isso, né? Eu já contei essa história, mas eu vou só pincelar aqui para vocês. Quando eu comecei a fazer meus vídeos aqui na internet, eu falava muito sobre qualquer coisa, né? Mas as pessoas me perguntavam muito sobre pecado e sobre confissão. Então, como é um tema que eu fiz especialização, que são os sacramentos, né? Então, eu gosto muito de falar sobre confissão. E eu comecei a falar sobre isso. E quanto mais eu falava, mais as pessoas perguntavam coisas escrupulosas. Bom, então eu comecei a falar sobre escrúpulos e comecei a ajudar muitas pessoas sobre isso. Mas por que esse tema, de modo especial, me toca e me faz falar dele? Primeiro, porque eu não vejo ninguém falando dele. Né? Assim, se você procurar na internet, você vai ver um vídeo ou outro, ou uma pincelada, mas não tem ninguém que aprofunde muito esse assunto. O segundo ponto é que também eu, na minha juventude... o papagaio. Então, eu, na minha juventude, sofri muito desses maus pensamentos escrupulosos, que se manifestam de muitas formas. Como, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos para você. Pensamentos de blasfêmia, pensamento de que você vai ser condenado, que não há salvação. Pensamentos de blasfêmia são aquelas coisas ruins contra a Eucaristia, contra Nossa Senhora, contra Jesus, contra as imagens, contra a missa. Coisas que realmente
você que é cristão, que é católico, não pensaria uma coisa daquela. Então você pensa, ou eu estou possuído pelo demônio, ou então eu vou para o inferno, uma coisa ou outra, né? Porque não é possível uma coisa tão grave como essa passar pela minha cabeça. E a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, tá bom? Se acalme aí. Então muitas pessoas, ao tentar procurar uma cura, uma libertação, essa paz de espírito, enveredam por caminhos errados, né? O primeiro deles, né, que eu falei, e que talvez você já tenha começado a se libertar desse caminho errado, é não ligar. Por que a pessoa não liga ou não faz nada ou ignora? Porque ela tem uma impressão, talvez você tenha essa impressão, de que o escrúpulo, no fundo é bom. É melhor ser escrupuloso do que ser relaxado. É melhor pensar que tudo é pecado do que pensar que nada é pecado. E eu quero dizer a você que não é bem assim. Na verdade, Nosso Senhor diz lá no livro do Apocalipse que nem ou frio ou quente, o morno eu vomito. Vocês lembram dessa passagem, né? Então, o frio é aquele que ignora a palavra de Deus, que ignora a fé e que tem uma chance de se converter. O quente é o fervoroso. O morno é aquele que acha que está bom. Esse é perigoso, porque ele acha que está bom, né? Então, tire da sua cabeça isso de uma vez por todas. Escrúpulo não é caminho de santidade. Repete comigo, anota no seu caderninho aí das lives. Escrúpulo não é caminho de santidade. Muito pelo contrário. O escrúpulo atrapalha a vida de santidade. E posso até lhe dizer mais. Existem pessoas escrupulosas que são grandes pecadores, né? Porque eles filtram, engolem, né? Aquele ditado que a pessoa filtra um mosquito e engole um boi, né? Assim, faz questão por coisas pequenas, mas faz vista grossa com coisas grandes. Isso pode acontecer. Mas vamos lá. Quais seriam os caminhos corretos, né, para que eu possa começar a trilhar e sair desta situação de escrúpulo? Bom, existem vários caminhos, existem várias vias, existem muitas coisas que você pode fazer. Eu vou me deter em algumas, como exemplo, que se você fizer esses passos, já vai ser maravilhoso para a sua vida espiritual, tá? Então, a primeira coisa, e eu gosto muito de falar isso e repetir isso, a obediência a um bom diretor espiritual. Ou seja, você seguir uma orientação segura e obedecer. O que acontece? O escrupuloso, no fundo, tá? Desculpa, eu vou jogar algumas coisas aqui na sua cara, tá? No fundo, ele é orgulhoso, tá? Ou talvez nem tão fundo assim, né? Talvez um pouco raso, né? Ele é orgulhoso, ou seja, ele acha que pode ser santo pelas suas próprias forças. Ele acha que o juízo dele, o julgamento dele é mais perfeito do que todos os outros. Então, ele não escuta ninguém, nem padre, nem ninguém, né? Nem parente, ninguém. Eu entendo que é bem difícil escutar algumas pessoas, porque as pessoas, muitas delas, são relaxadas, né? Talvez até a maioria sejam relaxadas. Isso inclui uma formação errada também, até nos seminários. Alguns sacerdotes não têm boa formação, logo não têm boa orientação. Mas, gente, não são todos, né? E você não é o único que sabe tudo. Então, se nenhum conselho, nenhuma orientação, você concorda, você não acha que isso é um pouco de orgulho, não é? Então, como é que eu venço esse orgulho? Como é que eu combato esta marca, né? Que é fonte de escrúpulo, que é o orgulho, né? Esse pecado. Eu combato com a obediência. A obediência é a cura do orgulho. Anote aí no seu caderno de oração, ou no caderno das lives. Por quê? Veja bem, o pecado entrou no mundo por causa de quê? Por causa de uma maçã? Não, não foi. Foi por causa do orgulho, né? Então, qual foi a tentação da serpente, né, do demônio para Adão e Eva? Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Vocês não vão precisar de Deus. Vocês vão decidir, né? E eles pecaram, bebendo desse orgulho, que era
o orgulho do próprio Satanás, né? Lúcifer caiu do céu, tornou-se um demônio por causa do orgulho, né? Da soberba. Ele quis ser Deus. Então, a raiz de todo o pecado e dos males deste mundo, os males da nossa alma, é o orgulho. Como é que Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, ele curou, claro, com a sua morte e ressurreição, mas qual foi o caminho? O caminho da obediência. Então, diz lá São Paulo, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, do fato dele ser Deus, e se fez homem, e se fez obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Deus desce e se rebaixa, né, até o nada, a humilhação máxima, a morte de cruz, para curar o pecado, que é o orgulho, né, que é esse desejo de ser independente de Deus. Então, o caminho mais correto não, mas o caminho mais indispensável, melhor dizendo, né? Existem várias coisas que você pode fazer, mas a mais indispensável é esta obediência, esta atenção a alguém que realmente pode lhe ensinar. Olha, parece simples, mas não é. Porque eu mesmo, você pode dizer, eu queria tanto ter uma confissão com o Padre Leonardo, eu queria tanto ter um acompanhamento com o Padre Leonardo. Bom, você pode ter essa oportunidade online, né? Então, você pode ter essa oportunidade mais online, né? Como tem os meus mentorados. Mas eu quero lhe dizer que, mesmo as pessoas que eu acompanho pessoalmente, ou as pessoas da minha mentoria, que têm aula comigo, pessoalmente, com os outros psicólogos, se eles não fizerem um esforço, eles vão continuar não aceitando o que a gente está dizendo. Eu digo a você e repito, já acompanhei várias pessoas em que eu sentava com ela pessoalmente aqui na paróquia, né, nas paróquias onde eu andei, e eu aconselhava a pessoa e a pessoa não aceitava o meu conselho, né? Então, não existe uma mágica, né? Eu não tenho uma fórmula mágica, um frasco para você tomar e ficar bom. Não, você vai ter que vencer o orgulho pela obediência, certo? Então, primeiro ponto, achar alguém, tá, que possa lhe dar uma boa formação ou que possa lhe dar uma boa orientação a respeito da moral, ok? Daquelas dúvidas que você tem. Segundo caminho muito importante para você curar os escrúpulos. Lembra que eu falei no início agora da aula sobre os maus pensamentos? Outra coisa que eu vou falar, mas que você vai ter que pegar a primeira e usar para a segunda. Vou explicar. Eu não disse que o principal é a obediência? Então agora eu vou fazer às vezes de seu diretor espiritual, tá? Então me aceite agora como seu diretor espiritual, pelo menos por enquanto, durante essa aula. E obedeça o que eu vou lhe dizer. O segundo caminho para curar os escrúpulos, primeiro é a obediência, o segundo é ignorar os escrúpulos. Especialmente ignorar os maus pensamentos. Parece simples, de fato é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque a nossa tendência é obedecer às loucuras que vêm na nossa cabeça. Entende? Então, aquela angústia, mas e se eu pequei, e se eu pequei? Mas e se eu blasfemei, mas e fica nesse e se internamente. Não tem jeito. Você quer ficar livre dos maus pensamentos, você vai ter que ignorá-los. Né? Ignorá-los. É um exercício que vai exigir esforço, talvez você precise de ajuda, mas é muito importante. Muito importante. Padre, como é que ignora os pensamentos? Olha, como eu disse a você, eu já sofri de escrúpulo e é um tormento, essa é a história dos maus pensamentos. Então, como eu disse a você,
eu já sofri, né, desse tormento dos maus pensamentos e eu ficava criando técnicas, né? Não tinha ninguém que me orientasse para simplesmente ignorar. Então, por exemplo, não sei se você já fez alguma coisa desse tipo, né? Eu começava a cantar música da igreja, né? Quando vinha um pensamento, eu começava a para ver se saía. Acho que até dava jeito às vezes, né? Mas nem sempre eu podia cantar, né? Tinha hora que eu estava dentro de casa, ou sei lá onde, dentro da sala de aula, como é que eu ia ficar cantando lá, né? Porque eu cantava mesmo em voz alta, né? Para poder esquecer. Mas, bom, você pode tentar essa técnica aí que eu estou dizendo. Mas o importante é você saber que isso que vem na sua cabeça, essa dúvida angustiante que vem na sua cabeça, esse medo ou esse outro pensamento sem noção que vem na sua cabeça, que eu costumo chamar de nó, né? Um nó cego que te impede de caminhar livremente, isso não é sério. Ou seja, isso não é real, isso é um fantasma, entende? Isso é algo que não é você que quer, você não quer isso. Vamos dar um exemplo aqui para não ficar teórico demais? Por exemplo, uma pessoa que vem na cabeça dela, eu amo o demônio, odeio Deus. Ela pensa isso, vem esse pensamento, tá? Estou sendo bem duro aqui, bem escrachado, porque eu acho que você está aqui, você fez sua inscrição, você está participando, então eu não tenho muito tempo para dar voltinhas, né? Então vamos direto ao ponto. A pessoa pensa, eu quero ir para o inferno. Vem isso na cabeça dela. Aí ela fica, ai meu Deus, eu blasfemei, eu pequei contra o Espírito Santo. Meu Jesus, e agora? E aí ela fica achando que realmente ela ama o demônio e que realmente ela quer ir para o inferno. Gente, tá vendo que isso não é racional. Isso veio na sua cabeça como um pensamento automático, tá? Nossos psicólogos explicam muito sobre isso. É um pensamento automático, algo que vem pelo medo que você tem de pensar algo ruim. Então, o pensamento vem e se fixa na sua cabeça e você fica achando que você consentiu. Essa história do consentiu é um absurdo. Não, não é bem assim, tá? Então, segundo caminho, vou repetir para ficar bem claro, você tem que ignorar. Quando vier um pensamento desse, você ou acha graça, né? Ou então despreza, entendeu? Porque não faz sentido algum. Imagina se viesse um pensamento desse na minha cabeça, tá? Eu sou padre, eu quero ir para o céu. Claro que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu quero amá-lo acima de todas as coisas, né? Então não faz sentido. Se não faz sentido, então não é racional, tá? Não tem essa história, eu não sei se eu consenti. Que consentiu? Que nada. Para de maluquice, né? Não faz nenhum sentido isso. Terceiro caminho, muito importante para você trilhar essa meta, que é sair dos escrúpulos, e preste atenção porque essa dica que eu vou dar, ela é séria, ela é muito importante, é você pensar que o pecado é uma questão de falta de amor. Vai me acompanhando aí devagarzinho, tá? Você tem que me acompanhar. O pecado é uma questão de falta de amor. Nós, eu e você, nós queremos amar a Deus, certo? Mas nós não amamos e jamais amaremos como nós gostaríamos aqui nesta terra. Vou repetir. Eu e você, nós queremos amar a Deus, mas nós não conseguimos amar a Deus como a gente gostaria de amá-lo enquanto estamos aqui nessa terra. Por quê? Porque nós não estamos vendo a Deus, porque não estamos na visão beatífica, porque estamos presos à fraqueza da carne, do corpo, a alma está ainda com as concupiscências. O que são as concupiscências? Essa tendência para o mal. Então, essa
santidade celeste, angélica, ela vai ser no céu. Aqui na terra você vai viver lutando. Então, esse segundo caminho é um caminho mais espiritual, tá? É um caminho, primeiro que eu falei, é algo mais material, né? Você obedecer uma pessoa de fora, né? O segundo é mais psicológico, você ignorar seus pensamentos. E esse terceiro é você ter uma compreensão mais espiritual. Ou seja, eu entender que eu não posso amar a Deus, ou eu não consigo amar a Deus como eu gostaria. O que é que isso tem a ver? Vou lhe explicar. Porque às vezes a gente acha que qualquer pecado que eu cometa, eu me torno automaticamente inimigo de Deus. Ou que Deus não me ame com os meus pecados. Diz São Paulo também, lá na carta aos Romanos, quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O que é que significa isso? Bote isso bem sério na sua cabeça. Deus não te ama porque você é mais ou menos santo. Deus te ama porque Ele te ama. Ele morreu por mim, por você, quando a gente nem existia. Deus já sabe todos os pecados que eu e você vamos cometer. E mesmo assim Ele nos ama. Entende? Então o amor de Deus não está condicionado à às nossas ações. Tá? Então não é um pagamento pelas nossas ações. O amor de Deus ele é gratuito, ele é eterno. E o pecado, ele é sempre uma falta de amor, correto? Qualquer pecado é sempre uma falta de amor. Porém, como eu disse, nós não vamos conseguir amar a Deus perfeitamente aqui nesta terra, então nós vamos, durante o dia, durante a nossa vida, inúmeras vezes, não amar como a gente gostaria. Isso chama-se imperfeição ou pecados leves, aqueles pecados do dia a dia. Então, quando eu falo pecados leves, eu não estou dizendo que esses pecados são sem importância. Não. Né? Nesse ponto você está certo. O pecado é uma coisa séria. Qualquer pecado é uma falta de amor a Deus. Mas, e aí é que está o pulo do gato, né? Mas ele não é uma prova de falta de amizade com Deus, uma quebra da amizade com Deus. Então, se você entende qualquer fraqueza, qualquer mínimo escorrego, qualquer mínimo pecado como uma quebra de amizade com Deus, você está seguindo os pensamentos escrupulosos, entende? Então, primeiro ponto, e isso pode ser até um pouco contraditório que eu vou falar, você não vai desprezar o pecado venial ou a fraqueza, você vai reconhecer, sim, que isso é pecado, tá? Sim, isso é pecado, mentir é pecado, certo? Mas, para que seja mortal, tem que ser algo realmente grande, entende? Para que eu seja condenado, tem que ser algo muito sério. Então você tem que traçar esse caminho espiritual de aceitar a sua fraqueza. Lembra que eu falei no início da aula sobre humildade? Então aceitar a sua fraqueza, aceitar que você não vai conseguir amar a Deus do jeito que você gostaria, tá? Mas que estas fraquezas, estes pecados do dia a dia, estas imperfeições, não diminui o amor de Deus por você. E nem é uma prova que você odeia a Deus. É simplesmente a prova de que você é fraco. Então, aceitando esta fraqueza, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, você vai ser curado dos escrúpulos. O escrúpulo, ele é fundamentalmente pensamentos intrusivos, pensamentos automáticos, que se manifesta no medo. Eu tenho muito medo de ofender a Deus, que não é a mesma coisa do temor de Deus. O medo, ele não é igual ao amor, tá? O temor de Deus é amor, o medo não. Mas vamos lá, o tema da aula de hoje são coisas práticas, né, que eu vou dar para você, orientações práticas para você vencer
os escrúpulos, tá bom? Mas hoje nós vamos descer mais nas principais dúvidas que você tem, tá bom? Eu gosto de chamar essas coisas de nós. O que é um nó? É uma coisa que entrava, né? Que não deixa passar adiante. E quem sofre de escrúpulo, e repito, eu também sofri de escrúpulo, né? Falei para vocês isso no primeiro encontro. Quem sofre de escrúpulos, geralmente tem algumas coisas que para eles são muito difíceis de entender ou de superar ou de se convencer que não é daquela forma que ele está pensando, entendeu? Então vou dar alguns exemplos aqui e nós vamos dissolver alguns nós aqui que são talvez uns dos mais comuns. Talvez você se identifique com uns ou com outros ou com todos, tá? Então, como eu tenho falado para você desde o primeiro encontro, um grande nó está nos pensamentos. Então, falei um pouco sobre isso ontem, falei sobre obediência, né? Falei sobre como você livrar-se dos pensamentos, mas vamos aqui descer hoje em alguns pensamentos mais específicos que são talvez a grande causa, né, dessa angústia dos escrúpulos em muitas pessoas. Vamos lá. O primeiro tipo de pensamento intrusivo e difícil para quem sofre de escrúpulos de dissolver, esse nó difícil de desatar, e que a gente vai desatar agora, é o pensamento do pecado contra a castidade, por olhar e por pensamento, né? Principalmente quem é jovem, mas quem não é jovem também. Então, o que é que se passa na cabeça, e se você se identifica, coloca aqui no chat, né? O que é que se passa na cabeça, qual é a angústia da pessoa que sofre escrúpulo? Eu tive um mau pensamento contra a castidade, pode ser outro, tá? Mas vamos pensar aqui contra a castidade. Ou eu vi alguém que me chamou a atenção na rua, logo estou em pecado mortal. Então ela associa sempre qualquer pensamento ruim, né, contra o sexto mandamento, o sexto ou o nono mandamento, a pecado mortal. Ou qualquer olhar ao pecado mortal, né? Vamos lá. E aqui, gente, eu sei que muita gente sofre disso, e eu tenho certeza que se você prestar atenção no que eu vou falar, e se você seguir os passos que eu vou dar, você vai conseguir trilhar esse caminho para se livrar disso. Não estou dizendo que vai ser assim, um estralar de dedos, né, e tudo vai virar pó, né? Não é a luva do não sei o que mais. Mas é um processo que você vai ter que se apropriar dele, você vai ter que usá-lo, você vai ter que assumir isso, entendeu? Então vamos lá. O que é o pecado com o pensamento? O pecado com o pensamento não são coisas que vêm na nossa cabeça. Não são coisas que eu penso, mas são coisas que eu planejo com livre e espontânea vontade. Por exemplo, o assaltante, antes de entrar numa casa, ou o assassino, antes de matar uma pessoa, ele já concebeu o roubo e o assassinato no pensamento, não é não? Então ele vai planejando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou esperar que eles saiam, eu já sei a hora que ele vai sair, eu sei a hora que ele dorme. Então, ele vai planejando, e aí ele chama outras pessoas, ou ele faz sozinho, mas existe um planejamento consciente e livre de realizar aquele ato. Dá para entender? Ou, vou ser bem duro agora, uma pessoa que quer pecar contra a castidade, vou ser bem duro, ela quer ir para um prostíbulo. O que ela faz? Ela começa a imaginar quem vai encontrar, aonde é, procura no Google, ou pergunta a alguém, ou já sabe onde é, vai botar a gasolina no carro, entra no carro, fecha a porta e vai pensando no caminho até chegar lá. Depois a pessoa, bom, eu não sei, porque graças ao meu bom Deus, mas eu acredito, eu estou pensando, acredito que a pessoa fica escolhendo, não sei como é que é, mas você entende que a pessoa, ela pensou voluntariamente naquilo, e ela planejou aquilo, e as ações dela estavam relacionadas ao pensamento, não era uma coisa que veio na cabeça dela. Qual é a diferença da tentação? Eu posso estar rezando, eu posso estar na igreja diante do Santíssimo e me vir uma lembrança de um pecado passado, ou de uma pessoa que me atrai, sei lá, estou falando assim no modo geral, tá, gente?
ou de algo que eu vi na internet e aquilo vem como um intruso que entra na minha mente. O nome disso é tentação. Sabe que pecado tem nisso? Nada, nenhum pecado. O pecado do consentimento é quando eu faço aquilo porque eu quero. Primeira coisa. Então, se você entendeu isso, se você coloca isso em prática, você vai entender que, e na minha opinião é assim, para quem já é convertido, para quem já é católico, para quem já pratica a fé, eu diria que 99% dos pensamentos não são pecados. Ou, se tem um pecado venial, é o que Santo Afonso fala de princípio de consentimento. Há um princípio de consentimento, quando eu começo a gostar daquilo. Né? Então, eu começo a gostar daquilo, há um princípio de consentimento. Mas eu percebo que é pecado e eu paro. Não, eu não quero. Eu gosto, mas eu não quero. Entende? Então, aquilo pode ser um pecado venial, mas não um pecado mortal. Porque para ser o pecado mortal, como eu expliquei ontem, é preciso que seja uma grande falta de amor a Deus. Não é uma pequena falta de amor a Deus. Nós, na nossa vida toda, como eu disse ontem, amamos a Deus de forma imperfeita. Né? Mas, e essa forma imperfeita de amar, nós chamamos de fraqueza. Ou as pequenas faltas de amor do dia a dia, nós chamamos de pecado venial. E ele é terrível, nós não gostamos do pecado venial, a gente não quer pecar venialmente. Mas nós temos que ter humildade e admitir que somos fracos e que sim, nós podemos pecar venialmente. Ou essa falta de amor a Deus é de propósito, é proposital. Eu sei que é pecado, eu vou fazer porque eu quero. Entendeu? Então, não é tão simples assim cometer um pecado mortal. Eu sei que é pecado, eu vou fazer porque eu quero. Entendeu? E eu sei que é uma coisa grave, eu sei que é uma coisa séria, eu sei que é uma coisa forte. Né? Não é uma coisinha boba. Nada. Vou dar um exemplo. Aliás, deixa eu terminar essa questão dos pensamentos e eu vou passar para outra parte, né? Para a gente continuar o nosso conteúdo. Então, deu para entender, eu tenho que separar o que é tentação do que é um pensamento que eu planejo alguma coisa. Mas vamos, ainda no mesmo assunto, falar do olhar. Né? Quem me segue há mais tempo, já fiz vários vídeos sobre isso e eu vou explicar para você isso aqui agora. Né? Eu quero que você saia dessa aula já bastante aliviado nos seus escrúpulos, né? Essa é a minha intenção. Então vamos lá. Existe uma diferença na língua portuguesa, e acredito que em outras línguas também, entre ver e olhar. Tá? Acho que em inglês é a mesma coisa, italiano, espanhol, não sei. Ver aquilo que entra na minha retina. Tá? Eu estou vendo tudo porque eu não sou cego. Né? Então, porque eu não tenho problema de vista. Então eu estou vendo aqui na minha frente. Aliás, eu estou vendo, não precisa nem eu virar a cabeça, eu estou vendo aqui plantas, estou vendo aqui minha casa, janela, deixa eu ficar só olhando para cá. Então eu tenho a visão periférica, ó, eu já estou vendo a minha mão, né? Eu já estou percebendo a minha mão, olha como está longe. Eu já estou percebendo, né? Agora eu não vejo, mas aqui eu já estou vendo. Então existe uma abertura muito grande na nossa visão. Então isso aqui é uma percepção, né? E eu posso ir descrevendo outras coisas que eu estou vendo, mas eu estou olhando para você, que está aí atrás da câmera. Entende? Estou olhando para você. Por que eu estou olhando para você? Não porque aqui não seja bonito, aqui tem coisas muito bonitas. Queria que você visse que eu estou vendo, né? Aqui na primavera, muitas flores, muitas plantas, muitos passarinhos, você deve estar escutando, né? Beija-flor, tem de tudo aqui. Árvores, sei lá, montanhas. Lá onde é que você mora? Não vou falar nunca. Bom, quem é da minha paróquia sabe, né? Estas coisas que eu estou vendo porque eu não sou cego, né? Repito, né? Eu estou vendo porque não tem como eu não ver, a não ser que eu feche os olhos. Agora, eu estou olhando, repito, para a câmera. Agora, se eu quiser olhar para, sei lá, uma tagete que tem ali, né? Eu gosto muito de tagetes. Tem outra colar, tem outra ali linda, laranja, essa aqui é amarela, aquela amarela. Eu deixei de olhar para você e comecei a olhar para as tagetes que você nem está vendo. Entende? E eu fiz isso conscientemente. Ah, deixa eu ver aqui as tagetes. Nossa, que tagete linda. Nossa, ou então aquela azaleia, aquela, como é o nome? Coroa de Cristo. Nossa, petúnia. Nossa, que bonita margarida. Nossa,
aquela petúnia listradinha, nossa, beijinho, nossa. Eu estou te fazendo vontade, né? Voluntariamente eu quis olhar para essas coisas para lhe dar um exemplo da diferença entre ver, eu estou vendo um monte de coisa, mas quando eu olho, eu fixo a minha atenção. Tá entendido? Ah, padre, mas digamos que você é jovem ou você é casado, isso é mais para os homens, tá? Os homens têm mais forte a concupiscência do olhar do que as mulheres. Tanto é que o mandamento é não cobiçar a mulher alheia, né? Até parece engraçado, mas porque Deus sabe, e a palavra de Deus sabe, que isso é mais forte nos homens. Não é que as mulheres não tenham uma tentação. Infelizmente, no mundo de hoje, é tão sensualizado, até mesmo as mulheres são muito feridas nesse assunto. Mas vamos voltar. Quando eu olho, eu fixo a minha atenção. Mas digamos, eu estou aqui falando com você e passa um beija-flor ali, tá? Ou passa uma moto, como passou ali agora. E eu, por dois motivos. Primeiro, porque eu acho o beija-flor muito bonito e eu dei uma olhadinha. Foi correto isso? Não, porque a minha obrigação é olhar para cá. Então eu me distraí. Eu olhei para o beija-flor. Mas eu queria ficar perseguindo o beija-flor. Na minha mão. Não, né? Pode até ter passado isso pela minha cabeça. Mas quando eu lembrei que eu estava fazendo uma coisa errada, por mais bela que seja, né, a imagem do beija-flor, eu voltei a olhar para cá, certo? Então, esse chamar a atenção também está no âmbito da distração. Por quê? Tem coisas que nos chamam a atenção, tem coisas que são belas e tem coisas que são pecaminosas, que mexem, né, com a sensibilidade humana, né? Sensibilidade que eu digo sexual também. Então, infelizmente, vivemos num mundo que esqueceu de Deus, né? As mulheres gostam de provocar, se vestem de modo provocante. Algumas são ingênuas, né? Porque acham que não tem nada, né? Mostrar o decote, mostrar as pernas, não tem nada. Ou usar uma calça apertada, não tem nada. Então, um pouco de ingenuidade ou um pouco de falsa ingenuidade, né? Sabe muito bem que quer chamar a atenção e realmente chama a atenção dos homens. Então, esse chamar a atenção, né, esse olhar, não é em si mesmo um pecado mortal. O pecado mortal seria eu vou desistir de olhar para cá, estou dando esse exemplo, né? E vou ficar olhando e desejando e planejando no meu pensamento aquela pessoa. Vou dar um exemplo que fica bem claro para você. Quando a gente eu nunca fui, né? Mas quando a pessoa é do mundo, como é que essa pessoa, esse homem, né? Vamos falar um homem, mas pode ser uma mulher também. Como é que ela se comporta diante de imagens indecentes? Solta piadinha, dá cantada, tem conversas imorais sobre aquele assunto, na rodinha lá dos amigos, né? E inúmeras outras coisas. Bom, isso é olhar conscientemente. Então isso é pecar com olhar. Ou vamos passar para a coisa mais, talvez corriqueira, a tentação da internet. Então você está aqui, voltamos para o mesmo ponto do pensamento e do olhar. Você está aqui passando lá os Reels, né? Até na intenção de achar um Reel meu, né? Ou sei lá, do Padre Paulo Ricardo, ou uma mensagem bíblica qualquer, então você está passando. E aí passou uma imagem de uma moça de biquíni, né? Uma pessoa de biquíni, né? E aquilo lhe chamou a atenção. Entende? Então uma mulher muito bonita, sei lá, aquilo lhe chamou a atenção. Tá, mas você não foi para procurar aquilo. Passou, entendeu? Você viu, lhe chamou a atenção, mas você não ficou lá, deixa eu ir lá, entrar no perfil da pessoa, olhar todas as fotos da pessoa, e chamar para conversar. Aí, meu filho, aí você já pecou, né? Aí não, né? Aí é demais, né? Entenda, isso com relação a coisas sensuais. O que é que o escrupuloso pensa? Isso eu já vi muitas perguntas a esse respeito que chega a ser muito engraçada. O menino, né, um jovem de 15 anos, sei lá, fala assim para mim: ô padre, eu estou pecando muito porque tem uma menina muito bonita na minha sala, eu olho para ela. Ou então, é porque eu acho as meninas bonitas. Meu filho,
Seria estranho se você não achasse, né? Agora pronto, né? Como é que você vai casar se você não acha ninguém bonito, se você não olha para o rosto da menina? Então existem partes decentes, o rosto, né? As mãos, enfim, são partes decentes, então não são partes sensuais, entendeu? Então você achar bonita uma pessoa, achar uma pessoa bonita de rosto, o cabelo da pessoa, sei lá. Inclusive o cabelo da mulher é algo que chama muita atenção, por isso, desde o Antigo Testamento lá, e a igreja, desde sempre, né, pedia que as mulheres colocassem um véu quando estivessem rezando, né? Existem muitos motivos espirituais, mas existe um motivo humano, para que ela escondesse a sua vaidade e para que não chamasse a atenção dos homens, para que os homens pudessem olhar para fixar o olhar em Jesus, né? Então, mas enfim, isso não é assunto da aula e isso não é mais obrigatório na missa moderna, né? Então, pula esse assunto aqui. Estou só dando um exemplo, tá? De que coisas que são honestas e coisas que não são tão honestas, não são tão puras. E é isso, essa é a diferença. Então, não é qualquer olhar, né? Não é qualquer vi uma coisa, vi algo na internet, vi algo... Não, você viu ou você digitou lá no Google? Né? Se você digitou, clicou, entrou, pecou, né, meu filho? Aí é demais, né? Então você caiu em tentação, né? Não precisa muita... E aí o pecado pode aumentar, porque você pode só ver rápido, você pode demorar muito, ou você pode ver várias vezes, ou você pode pecar com aquela imagem, não é verdade? Então as coisas podem ir piorando, o demônio sempre vai puxando mais para baixo. E quando a gente quer cortar o pecado mortal pela raiz, o demônio, sentindo que perdeu, ele começa a querer nos perturbar naquilo que não é um pecado grave, entende? Nos trazendo angústia. E aí, um ponto muito importante, espero que você esteja anotando no seu caderninho de oração, tá? A angústia, a tensão, a apreensão, a ansiedade em querer se livrar do pecado faz você mais fraco para cair no pecado. O negócio é sério e o inimigo sabe como trabalhar para poder não perder essa alma, que é a sua, né, que é a minha. Então, ao me deixar ansioso, com medo, ele está também me afastando de Deus, porque me passa uma imagem errada de Deus. Um Deus que é carrasco, um Deus que não compreende meu coração, um Deus que é só lei, entende? E isso me torna ansioso, me torna apreensivo, medroso e mais suscetível a cair em tentação. Agora nós vamos falar sobre aquelas 3 coisas, tá? Que eu comentei no início da aula, no início do nosso encontro, que são aquelas coisas que o escrúpulo faz com que nós nos afastemos de Deus. Vamos lá, preparado? Primeira coisa, a oração. Padre, como eu devo me comportar na oração de modo não escrupuloso? Vamos lá. Primeira coisa, atenção plena, atenção 100%, ela praticamente não existe, tá? Ou ela existe em pouco tempo, ou ela existe depois de muito treino, ela existe em algumas profissões, em algumas coisas, né? Por exemplo, o cirurgião está ali focado, né? Operando o coração de uma pessoa, com a veia da pessoa na mão, né? Nossa, sei lá, o ourive, né? Lá derretendo o ouro lá para fazer uma joia, o astronauta, né? Se errar uns milímetros, ele explode no espaço. E então tem algumas profissões muito arriscadas, muito perigosas. Mas se você dirige, você sabe que até dirigindo você se distrai, que não deveria, né? E é muito arriscado, eu quase morro por causa de uma distração, né? Então, assim, na verdade não foi uma distração, eu dei um cochilo de 3 segundos e quase me custou a vida, né? O carro capotou, caiu dentro de um córrego cheio de água, né? E fiquei de cabeça para baixo, com as portas travadas, sem poder sair do carro e a água entrando, né? Que beleza, hein? Primeira coisa, não procure rezar ou achar que você vai ter a oração perfeita sem distração. Não existe, tá? Então você vai se distrair, o seu pensamento vai voar, até porque a oração é uma atividade mental e a nossa mente ela está muito cansada. A mente do ser humano,
atual, moderno, está muito cansada. Imagina quando o homem vivia no campo, trabalhava na roça, né, de modo geral, a maior parte dos homens lidava com a natureza, com as plantas, com o sol, a chuva, tinha que esperar a chuva, esperar uma planta crescer, meses. Tem frutos que você tem que esperar anos, 8 anos, né? Planta um pé de abacate para você ver. 8 anos para você comer um abacate. Então, essa vida natural, ela fazia com que o homem fosse mais concentrado, mais pacificado, né? Mais, não vou dizer lento, né? Mas eu vou dizer mais natural. E isso ajuda mais na concentração. Agora imagina no mundo moderno, celular, internet, corre para um lado, metrô, não sei o que, ônibus, não sei o que. Rapaz, isso dificulta muito a nossa concentração. E aí eu penso que eu estou pecando porque eu estou me distraindo na oração. Não, você está só com a cabeça, com o pensamento acelerado, você está com a cabeça cheia de coisas. E é muito difícil, e Deus sabe. Ou, isso tudo, gente, tudo que eu estou falando, lembra que eu falei lá no comecinho, e percorre um fio invisível em tudo isso que eu estou falando, que é a questão da humildade. O escrupuloso, no fundo, ele é o quê? Ele é um orgulhoso disfarçado. Então ele quer fazer a oração perfeita, ele quer fazer a confissão perfeita, ele quer comungar como se fosse um anjo, né? Sinto muito, né? Os sacramentos não foram feitos para os anjos, né? E Deus sabe quem nós somos. Então Deus sabe como é a nossa mente. Deus não está nos julgando pelo exterior, Ele sabe a nossa mente, né? Então como é que deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser tranquila. Eu rezei, se eu me distrair, paciência. Não vou repetir o texto todinho, voltar a leitura todinha, porque eu me distraí. Não, faz parte, né? É uma conversa. Se você está conversando com um amigo, você pode se distrair. Pode se distrair tanto que o amigo diz, ei, tu está prestando atenção no que eu estou falando? E eu sei, opa, desculpa, né? Eu estava distraído. Ou você até pede desculpa, que foi? Porque você vai acabar a amizade disso? Não, mas foi uma falha, né? Ou seja, uma fraqueza, uma imperfeição, no máximo, um pecado venial, mas nem isso, tá? Apenas uma imperfeição do seu coração. Então, o Senhor é escrupuloso. Primeiro, não reze demais. Não é vontade de Deus que a gente passe o dia rezando. Opa, você está falando isso? Estou. Porque eu fiz isso, eu fazia isso, eu queria passar o dia todo rezando, né? O escrúpulo leva a isso. Então não é vontade de Deus que você passe o dia rezando, é vontade de Deus que você passe o dia amando, né? Que você o ame em todas as coisas, até quando está descansando, se divertindo, conversando com um amigo, ou trabalhando, ou na cozinha, né? Tudo isso é vontade de Deus. Nós estamos nessa terra, nós estamos na visão beatífica do céu. Então o escrupuloso quer estar na visão beatífica. Não, você não está, né? Primeira coisa. Então, anotou tudo isso que eu falei, né? A oração tranquila, a oração limite-se àquilo que você se comprometeu com Deus, aquilo que faz parte do seu chamado. Então não invente de rezar indefinidamente, tá bom? E também, isso é uma coisa muito importante, não repita orações por causa de distrações, tá? Então entenda isso como a ordem do seu diretor espiritual. Não repita orações por causa de distrações, tá ok? Vamos à segunda coisa, confissão. Como o escrupuloso deve confessar, né? Como deve ser a confissão de quem tem a tendência de escrúpulo? Fazer o contrário do que geralmente você faz. Ou confessa raramente, né? O escrupuloso às vezes passa 2 anos, 3 anos sem confessar, ou vários meses com medo de fazer uma confissão sacrílega, né? Ou porque não sabe o que dizer, enfim. Ou confessa dia sim, dia não, toda semana, todo dia, coisas bobas. Eu tive uma raiva, eu tive um mau pensamento, né? Então, o que acontece? A sua confissão, isso aqui, eu tenho um curso inteiro sobre isso, né? A sua confissão, ela deve ser objetiva. O que é que você fez? Eu fiz isso, isso, isso. Então, padre, perdão porque eu pequei. Eu fiz isso, isso, isso. Não é direção espiritual, você não vai contar vantagem, não vai falar dos outros, vai só falar o seu pecado. Fiz isso, 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 ponto. Quanto mais rápido, melhor
para você. Quanto mais rápido, melhor. Você não tem que estar... Não é uma sessão psicológica, você não está falando para o médico as dores que você sente. Não, fiz isso, pronto. Então seja objetivo. Não explique demais. Seja claro e objetivo. Fala o nome do pecado. Menti, roubei, matei, pronto. Deus me livre, né? Mas sei lá, entendeu? Fala o nome do pecado, ponto final. Né? Sem ficar dando voltinha, porque eu estou mal, eu não estou me sentindo bem, então, sempre que eu não estou me sentindo bem, eu começo a ser tentado, e aí, padre, eu entrei na internet, ai meu Deus do céu, eu lá quero saber os passos da tentação que você teve até chegar no pecado, diga logo o que é que tu fez, entendeu? Não é por causa de mim, é por causa de você. Porque quanto mais você dá voltinhas, mais escrupuloso você fica. Entendeu? Fiz isso. Se esquecer alguma coisa, não tem problema, porque o pecado esquecido é pecado perdoado. Poxa, eu esqueci de dizer ao padre que eu pisei numa formiga. Tá. Esquece, não precisa. Entendeu? Pecado esquecido, pecado perdoado. Ponto final. A não ser que seja uma coisa muito grave, foi perdoada. Mas na próxima confissão você fala, padre, esqueci da confissão passada, que eu, sei lá, atropelei uma pessoa que eu não gostava, botei o carro por cima. Você esqueceu disso, né? Entendeu? Terceiro ponto, comunhão. Jesus não fez a comunhão para os anjos. A comunhão não é o banquete dos anjos, não é. A comunhão é para os homens que são fracos, que são pecadores. Os anjos não pecam, não são tentados, é para a gente. Para que a gente se fortaleça. Eu como para ficar forte, eu não fico forte para comer. Eu como para ficar forte. Claro, se você está em pecado mortal, você não pode comungar. E aí é que está o problema. Eu tenho que ter mais consciência, a consciência tem que ficar mais sadia, mais reta, para eu não achar que pequei mortal. Porque me distraí, porque tive uma raiva, porque soltei uma mentirinha. Não, misericórdia, né? Mas vamos lá. O que eu faço para comungar, mesmo tendo maus pensamentos? Põe em prática aquilo que eu falei na aula de ontem, na aula de hoje, sobre os pensamentos. Ignore-os, saiba que eles não são pecado mortal, a não ser que você esteja planejando um assassinato ou planejando um pecado contra a castidade e construindo tudo isso na sua cabeça porque você quer fazer, então não é um pecado mortal. E pronto, tranquilo, vai comungar. Quando você comungar, receba Jesus e agradeça a Ele, porque Ele vem no seu coração mesmo você sendo um pecador. Você não é santo, eu não sou santo, não sou puro, 100%, né? Não tenho isenção de fraquezas, de pecado, etc. Tenho pecados, mas eu comungo para que eu seja santo, entendeu? Então, Jesus não perdoa somente no ato penitencial da missa, perdoa até você estar ali antes de ir para a comunhão. Na missa antiga nós rezamos o confiteor antes da comunhão. Então, você pode ter essa prática também, não é proibido. Só você sozinho, né? Você que está na missa nova, reza o ato de contrição antes de comungar. Tranquilo, vai lá e comunga, né? Entendeu? Bom, gente, eu queria muito bater papo com você aqui por muito tempo, né? Mas o tempo já está acabando e eu queria agora aproveitar, eu peço que você, por favor, me aguarde só 2 minutinhos para lhe falar da oportunidade que eu quero lhe oferecer agora. Durante todo esse tempo que eu estou aqui na internet, desde 2017, falando sobre confissão, sobre escrúpulos, sobre o catecismo, eu tenho ajudado dezenas, centenas, milhares de pessoas, com certeza. Só no YouTube nós temos mais de 30 milhões de visualizações nos nossos vídeos, né? Isso é maravilhoso. Pessoas que estão sendo formadas. Mas, para tudo isso, é claro que nós precisamos de benfeitores, nós temos uma equipe, temos aparelhos profissionais, etc. Mas também queremos dar uma oportunidade para que você tenha um aprofundamento sobre esse assunto, né? Especialmente essa questão dos escrúpulos, que não é uma questão muito fácil. Para algumas pessoas é uma questão que leva a uma profunda angústia, que leva a uma depressão, que leva a uma ansiedade, que leva a um medo que paralisa, que leva a problemas mais sérios. Por isso, o que é que eu fiz, né? Pensando nisso, eu reuni uma equipe de
médicos, terapeutas, psicólogos, católicos que eu conheço pessoalmente, pessoas realmente de fé, porque às vezes você vai para um psicólogo, para um médico e aquela pessoa manda você pecar, né? O que tem? Se liberte desta opressão, né? Somos todos assim, né? Então, pelo amor de Deus. Veja, selecionei pessoas que são boas, pessoas que são psicólogos, ou médicos também, católicos, que têm uma orientação, que realmente entende a nossa angústia, tá? Pessoas bem formadas. E junto comigo, nós montamos uma mentoria. O que é a mentoria? A mentoria são aulas ao vivo, onde você pode interagir comigo e eu posso interagir com você. Onde eu lhe vejo, você me vê, né? Você pode ligar a câmera pelo Google Meet, né? E a gente pode bater papo, a gente pode conversar, eu posso responder as suas dúvidas, eu posso aprofundar esses assuntos com você. Bom, essa mentoria a gente não abre continuamente, nós abrimos algumas turmas por ano, eu acho que essa é a segunda desse ano, né? E não vamos abrir outra turma esse ano. Mas por quê, padre? Porque, primeiro, é para poucas pessoas. Segundo, os psicólogos não têm tanta disponibilidade assim para estar constantemente, nem eu também, né? Eu sou padre, tenho minha paróquia, tenho minhas coisas. Então, a gente planeja bem para que algumas vezes por ano nós abramos a oportunidade de você participar desta mentoria, que nós chamamos Escola da Consciência Master, né? Porque a Escola da Consciência é um curso que eu tenho gravado com mais ou menos 100 aulas, tá? Onde eu falo tudo isso que eu falei em 100 aulas, né? Imagina, em 100 aulas, essas 3 que eu falei para você, tem 100 aulas, né? Gravadas já, e com muitos bônus, né? Também com a ajuda dos psicólogos e de outras pessoas para aprofundar esse assunto. Mas a mentoria é mais do que um curso gravado. A mentoria é uma aula ao vivo, onde a gente pode interagir, né? E não é só comigo, também com os profissionais. Padre, como eu faço para participar? Bom, nós vamos deixar aqui agora um link de inscrição. E nesse link de inscrição você vai ter as suas informações, vai ter lá a página explicando direitinho. Mas eu queria deixar bem claro para você uma coisa. Uma mentoria, essa palavra talvez não seja muito conhecida, uma mentoria é um acompanhamento com um profissional, com um especialista, e geralmente são pessoas de alto nível, né? Pessoas que cobram caro pelas suas consultas, pelos seus acompanhamentos. Bom, é claro que eu sei que muitas pessoas não podem pagar um preço real de uma mentoria, que seria 10 mil reais, 5 mil reais. Isso seria muito caro, tá? Muito caro no sentido da minha possibilidade, né? Porque o caro e o barato é relativo, né? Às vezes, o que é barato, o que é caro? Quanto é que custou seu celular? Então, quanto é que você paga de faculdade ou de aluguel? Então, o que é caro, o que é barato é relativo do benefício que eu recebo, né? Então, o mínimo valor, né? Mesmo sabendo que pode valer 10, 5, sei lá, 3 mil reais, mas o mínimo valor que nós conseguimos para que a maioria das pessoas possam participar desta mentoria é de R$ 997. Você pode parcelar, inclusive, em várias vezes esse mesmo valor. E aí você vai ter acesso, preste atenção, a todos os meus cursos. Isso inclui o curso Escola da Consciência, o curso Como Confessar Bem, onde eu ensino a confessar, são 70 aulas onde eu ensino a confessar, imagina aí. O curso sobre santidade, o curso sobre 10 mandamentos, curso sobre castidade. Bom, eu nem sei, tem vários cursos, né? Além disso, você vai ter um grupo de WhatsApp fechado, só para os alunos, onde os psicólogos estão presentes e eu também. E a gente pode interagir nos momentos apropriados, também lá nesse grupo de WhatsApp. Entendeu? Acesso a todos os nossos cursos por um ano, grupo de WhatsApp e 10 encontros ao vivo que você depois vai ficar com eles para revê-los, ou se você por algum motivo não conseguiu assistir, vai estar a gravação lá para você e você vai ter suas perguntas respondidas também por WhatsApp. E aí, gostou da proposta? Bom, eu chamo os meus mentorados, né,
de benfeitores master, né? São todos que são meus alunos são benfeitores deste apostolado e eu agradeço muito por essa oportunidade, né? De ter vocês como benfeitores. Eu me lembro, se me permitem aqui um segundo, que quando eu comecei na internet eu só tinha um celular, não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha nada. Quem é das antigas se lembra, né? E eu estava assim angustiado porque, meu Deus, eu preciso de um computador, eu preciso de um curso, eu preciso de um monte de coisa, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como fazer isso, né? E aí eu peguei num dos meus vídeos, né? Eu pedi às pessoas para me doar alguma coisa, né? E aí foi graças a essas pequenas doações que chegaram que eu consegui comprar o meu computador, que eu não tinha computador, né? Eu consegui comprar tripé para colocar a câmera, consegui comprar microfone, graças a Deus. E aí, claro, as coisas vão ficando cada vez mais belas e cada vez mais profissionais, porque para Deus tem que ser assim, né? E a gente foi conseguindo pessoas para ser nossa equipe, nosso time, né, que são profissionais especializados mesmo, né, de design, de arte, várias coisas. E começamos a criar também os nossos cursos, né? Então, assim, o ápice de tudo isso é a mentoria. Então, eu queria só lembrar, a mentoria, ela tem vagas bem limitadas, tá bom? Por quê? Porque como é uma aula ao vivo, não é assim como uma live no YouTube, né? É uma aula assim ao vivo mesmo. Então, imagina se eu boto 1000 pessoas, 200 pessoas, 150 pessoas, eu não consigo. Então tem que ser um número limitado, tá? De pessoas, no máximo 100 pessoas, mas ainda assim é demais, 50, entendeu? Então tem que ser um número limitado. Então se você deseja entrar, se você deseja esse meu acompanhamento, meu e da minha equipe de terapeutas e médicos, né? Tem um médico também, uma aula muito boa sobre alimentação, sobre sono, coisas que você nem imagina que podem ajudar a curar seus escrúpulos, um negócio muito fantástico. Então, não perca essa oportunidade, porque essa é a última turma de 2024 e agora só, talvez, na Páscoa de 2025, né? Então, não adie. Então, se você tem condições de tornar-se nosso mentorado, clica no botão que vai estar aqui no chat, vai estar aqui no comentário fixado, vai estar na descrição do vídeo e faça a sua inscrição, que, se eu não me engano, a minha equipe ainda não me falou, mas até segunda-feira. Bom, se você clicar, você vai ver até quando aliás, vou colocar escrito aqui até onde vai a inscrição, tá bom? Mas faça agora, por quê? Porque, como eu disse, a gente tem vagas limitadas. E se passar daquelas vagas, por uma questão prática, entendeu? Porque eu não posso colocar um monte de gente, que aí a gente não vai conseguir falar. Nem é permitido colocar um monte de gente assim no Meet ou no Zoom, né? Não é permitido, não dá para entrar, entendeu? Então, por isso que as vagas são limitadas. Então, eu peço que você faça agora, não postergue, tá? A sua melhora. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou dessa jornada, se isso fez bem a você, se você aprendeu muitas coisas, e conto com você, espero você no nosso aprofundamento, na nossa mentoria, Escola da Consciência Master. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Eu acho que eu encontrei o curso Escola da Consciência do Padre Leonardo Wagner na hora certa, porque eu estava muito angustiada, sofrendo com escrúpulos já há alguns anos, e achava que ia dar conta sozinha, mas não estava resolvendo. Ter tomado conhecimento e entendido o que significam escrúpulos fez toda a diferença na minha vida. Foi uma decisão maravilhosa eu ter entrado, sabe? Eu tive que ir contra o meu desejo de desistir de tudo e dar esse voto de confiança, entendeu? Ter esse ato de fé. E as dicas que eles vão dando, né? O padre e todo o pessoal vai dando as dicas de você sair das situações. Foi um ganho, assim, inigualável. Quanto do curso você melhorou? 90%, 95%. E o diferencial desse curso é que ele coloca profissionais para nos ajudar, né? Psicólogos, médicos. E esses profissionais, eles nos ajudam de uma maneira estupenda. Eu sou testemunho vivo de que dá para viver melhor, dá para viver com uma consciência mais sadia, sim. E se você puder participar da nova turma do curso, recomendo muito. E super indico, faça esse curso que fez toda a diferença, vocês vão adorar.
porque os escrúpulos foram embora. Louvado seja Deus. Obrigada, Padre Leonardo e toda a equipe que me ajudou muito.